Começamos o programa hoje aqui, né, Laís, dando os parabéns a Ijuí. Ijuí está de aniversário hoje. Parabéns, Ijuí. Parabéns, você que está chegando agora, você está no rádio agora ou nas nossas redes sociais, Ijuí está de aniversário hoje. Hoje é aniversário do município de Ijuí. E aí dizem, vem lá o Belinazo falar bobagem, né? Mais uma vez. Se não, gente, Ijuí está de aniversário, hoje é aniversário de Ijuí. Mas quem vai explicar para a gente isso, o professor Fiorin, que está aqui no estúdio, porque Ijuí se divide na sua história em duas situações. A colônia Ijuí, né, e a emancipação política administrativa. Isso aconteceu em duas datas diferentes. Professor Fiorin, prazer tê-lo aqui no estúdio. Bom dia. Bom dia, Luciano. Bom dia, Laís. Dizer da grata satisfação de reencontrá-los nesse espaço e aproveitar também e parabenizá-los, né? Parabenizá-los pelo grande projeto, pelo lindo projeto, que é um diferencial certamente na comunicação regional, e a Jovem Pan vem muito a somar. Particularmente sou um ouvinte assíduo desse canal de comunicação. E agradecer a oportunidade de dialogarmos um pouco sobre Ijuí e a importância que Ijuí tem no cenário enquanto municipalidade, mas ao mesmo tempo o município de Ijuí, que nesse 31 de janeiro ele completa aniversário da sua emancipação político-administrativa. Mas antes, Luciano e Laís, de nós chegarmos a falar do 31 de janeiro, é importante nós compreendermos o 19 de outubro. E por que o 19 de outubro ele se institui como uma data muito forte, como feriado municipal, como o período em que as festas que ocorrem no município, fosse a Expo Ijuí, FENADI, agora a Expofest, elas giram em torno deste período de outubro. Nós temos que entender que Ijuí é a primeira colônia nova da República, datada em 19 de outubro de 1890. A partir daí, é instalado até mesmo para aproveitar as terras que existem aqui na região, quando José Gabriel da Silva e Lima cria Picada da Conceição, que é para ligar a região de Cruz Alta até Santo Ângelo, e a partir daí a Comissão de Terras começa a mandar imigrantes, principalmente europeus nos primeiros tempos, para ocupar essas terras. Aí sim inicia o processo de colonização. E por que se exalta tanto o 19 de outubro? Nós temos que entender um projeto político que há no Brasil neste momento. E eu sei que o amigo Luciano trabalha muito bem nessa seara política e entende muito bem as conjunturas políticas. Naquele momento nós tínhamos o republicanismo como um elemento forte. E paralelo ao republicanismo, o positivismo francês é o que imperou no Brasil. Até o próprio lema da bandeira, ordem e progresso, vem do Auguste Comte, vem do positivismo francês. E uma das características do positivismo é a exaltação de datas. E o 19 de outubro acaba sendo exaltado significativamente. Se nós pegarmos aqui a Praça da República, que tem uma característica totalmente positivista pela sua distribuição, desde os pontos de vista religiosos, uma igreja em cada lado, as ruas com o nome de personalidades ou com datas nesse plano urbanístico central de Ijuí, nós vamos perceber como o positivismo está presente. Benjamin Constant, 15 de novembro... Tudo são personagens ou da independência ou da república. O 15 de novembro, 12 de outubro, 20 de setembro, Benjamin Constant. É verdade. Né? Então são datas e são nomes que é justamente visando essa exaltação. E o 19 de outubro, por que ele é importante? É a fundação da colônia Ijuí Grande. Quando o José Manuel de Siqueira Couto, ele vai ser o primeiro administrador e responsável. Mas ele não se torna somente a data da colônia. É data das duas primeiras emissoras de rádio de Ijuí. É data das duas primeiras entidades tradicionalistas de Ijuí. É data, leva o nome do estádio do maior clube de futebol da cidade, da região, que é o Esporte Clube São Luís. Então o 19 de outubro ele é muito importante, ele acaba sendo inserido no imaginário popular e consequentemente a coletividade acaba abraçando o Ijuí. É 19 de outubro, mas nós sabemos que é a colônia Ijuí Grande, o 19 de outubro. Então aí nós sabemos que existe todo o processo de imigração, de ocupação do território, né, da vinda dos imigrantes europeus, já muitos com habilidades para o cultivo da terra, porque chegam aqui, é uma mata muito grande.
Tem que desmatar, tem que queimar para depois começar a produzir. Eu costumo dizer que toda essa representação festiva que é maravilhosa que nós temos, ela é uma representação, mas o passado viveu-se de uma forma diferenciada. Meus antepassados chegaram aqui, Luciano, Laís, eles estavam com dificuldades de sobrevivência, de alimentação. Primeiro produz-se para sobreviver, para depois gerar a sobra. E é nesse período de colônia que vai do 19 de outubro de 1890 até o 31 de janeiro de 1912, que nós vamos ter o desenvolvimento da colônia Ijuí, que pertence à sua mãe, seu município mãe, que é Cruz Alta. E aí nós temos que fazer justiça, Luciano, a uma figura emblemática, que é muito exaltada, até mesmo por conta desse positivismo que nós falávamos antes, que é o engenheiro Augusto Pestana. Então ele vem no final, já lá por volta de 1898, ele vem para cá designado pelo governo estadual, que aí é o Partido Republicano Rio-Grandense, que é aqueles afiliados políticos do Júlio de Castilho, quando depois Júlio de Castilho morre, mas fica o seu herdeiro político chamado Antônio Augusto Borges de Medeiros, que vai ditar as políticas públicas. Então, nós temos a política do café com leite a nível nacional. Nós temos os PRRs, o Partido Republicano Rio-Grandense aqui, ditando as regras a nível estadual, e a nível regional, a nível local, nós temos um elemento muito forte que é chamado coronelismo. Quem é o coronel até então que detém o prestígio político e econômico? É o Firmínio de Paula, que é um coronel que tem as suas raízes em Cruz Alta e dita as políticas. Mas coronel porque existia um poder político, econômico, enfim, em torno dessa pessoa. Por isso que eles se denominavam coronéis. Eles nem todos tinham a patente militar de coronel, mas por deter o poder político sobre as influências do Partido Republicano, do próprio PRR, e também ter o prestígio político, que foi o caso do emblemático coronel aqui de Ijuí, que é o Antônio Soares de Barros, que é o Coronel Dico, que era um exímio comerciante, que estabelecia relações profícuas com os imigrantes que aqui estavam radicados, e consequentemente desenvolveu-se, né, um excelente transcurso colonial. Então costumamos dizer que do 19 de outubro de 1890 ao 31 de janeiro de 1912 é a colônia. São as bases pelas quais Ijuí começa a organizar-se. Aí nós podemos fazer algumas analogias e perguntarmos, afinal de contas, por que Ijuí hoje ela é a capital mundial das etnias? Por que Ijuí tem um IDH significativo? Por que Ijuí é referência em educação? Por que Ijuí é referência a um polo em saúde? Nós, olhando para o passado, nós vamos entender todas essas razões. Lamentavelmente, nós temos muitas pessoas que tecem muitas críticas, e muitas críticas infundadas, porque são críticas do momento, e não têm a noção pela qual essa cidade se constituiu, desde o seu processo imigratório, desde a sua organização, quantas forças vivas trabalharam e ajudaram a constituir hoje o que é Ijuí. E eu digo aqui é o trabalho imigrante. O grande diferencial que nós temos em Ijuí é a força, a pujança desse imigrante que vem, desbrava, inicia com um trabalho específico nas questões agropastoris, para depois, no transcurso da sua história, Ijuí transformar-se na colmeia do trabalho, com indústria, com comércio, com prestação de serviço, e hoje transformar-se nesse grande potencial. Mas talvez, Luciano e Laís, o grande diferencial que Ijuí vai ter vai ser lá no final da colônia. Eu costumo datar o ano de 1911. Porque chega até aqui algo que é essencial para aquele modelo de sociedade, que é a via férrea. Nós temos um entroncamento rodoviário, ferroviário, que ele vai ligar Porto Alegre até Uruguaiana, passando pela região central, que é Santa Maria. A partir de Santa Maria, liga-se um tronco ferroviário que vem até a região norte e a região noroeste. E Ijuí data em 1911. Por que isso é importante? Porque aquilo que era produzido aqui, na colônia,
já E o basta... que era produzido, professor, na época? Nos primeiros momentos, os primeiros quando desmataram, nós chamava-se uma policultura de subsistência. O que Alimento. O que é policultura? É o cultivo de vários produtos, né? É o trigo, é o milho, né? São algumas hortaliças que se tinha habilidade no manejo naquele momento para simplesmente sobreviver, até mesmo a criação de alguns animais. Subsistência porque eles precisavam, primeira forma era sobreviver para depois tentar gerar o excedente, gerar a sobra. E é justamente quando gera o excedente, quando gera a sobra e quando vem o trem para cá, que o colono ele consegue fazer todo o processo de venda para outras regiões. E isso alavanca a questão comercial. Entendi. Isso alavanca o desenvolvimento. Tanto que... Se vendiam as sobras. Vendiam a sobra. Primeiro se produzia, se alimentava, depois vendia. Primeiro a sobreviver. Primeiro a sobreviver. E o trem, ele vai ajudar nesse processo comercial de venda. Isso é 1911. Isso é um fator essencial para que em 1912 a governabilidade da nossa mãe, que até então era Cruz Alta, enxerga. Puxa vida, nós temos lá um distrito, a colônia Ijuí. O pessoal lá está muito desenvolvido, aqueles imigrantes desenvolveram significativamente. Vão passar por nós? Mais ou menos nessas perspectivas. Naquele momento já tinha essa preocupação. Já tinha essa preocupação, é. Então, vai ter a emancipação. Então, é o decreto 1814, de 31 de janeiro, assinado pelo então presidente do Estado do Rio Grande do Sul, que vai ser governador somente a partir de 1930, que é o Carlos Barbosa, que ele é o afilhado do Borges de Medeiros, que vai estar no governo, assina esse decreto e Ijuí passa da condição de colônia para a condição de vila e município. É essa a terminologia que estabelece no decreto. O que é importante também nós compreendermos? Nós temos essa figura emblemática do Coronel Dico, que ele vai configurar como intendente municipal, como prefeito municipal, a partir de então. Porque o decreto dá para o Augusto Pestana a responsabilidade da condução das políticas públicas do município de Juí, isso em 1912. Ele fica alguns meses, organiza a colônia, ou melhor, organiza o município e entrega o município para o seu sucessor, que é o Antônio Soares de Barros, o Coronel Dico. Primeiro prefeito da cidade. O primeiro vai ser o Augusto Pestana. Vai ser o Augusto Pestana. Que fica alguns meses. Era o responsável pela colônia já desde 1898, mas em 1912 entrega... Em meados de 1912, entrega para o Coronel Dico, que vai assumir de 1912 até 1925. Fica como intendente. Então, o Coronel Dico é que dá esse grande impulso nesse primeiro momento. E depois volta como prefeito, novamente, como intendente municipal, de 1932 a 35, aí 38, na década de 30. Quando ele constrói o prédio atual da prefeitura municipal. O administrativo. Então, são elementos importantes e que bom que a Jovem Pan nos proporciona isso para trazer para os nossos ouvintes. Eu costumo dizer que a nossa função enquanto historiador é relembrar aquilo que a sociedade esquece. Então, a função da história é justamente isso, porque nós temos elementos significativos na nossa comunidade, na nossa sociedade, e em muitos momentos nós precisamos o quê? Nós precisamos olhar para o passado para entender as transformações que nós temos no presente, porque a história ela é cíclica, ela acaba se repetindo em outro contexto, com outros agentes, com outros personagens, mas a sua essência permanece a mesma. E até acredito que trazer o 31 de janeiro para o debate, eu acho que é importante justamente para a gente entender a própria história que a gente vive hoje. E entender as referências também que trouxeram o Ijuí a tudo que é hoje. Inclusive, em toda a contextualização que o professor vinha trazendo, todos esses nomes são referências muito importantes para toda a cidade. Todas elas remetem a algum local, ou uma escola, ou uma rua, ou alguma instituição. Coronel Dico. Tudo remete à história. E daí as pessoas perguntam, mas por que Coronel? Quem é Coronel? De quem foi, né? E tem uma história... Não, tem muitas histórias, na verdade, muito interessantes, que a gente até não tem todo o espaço hoje para falar, então já se estende o convite aqui para outros momentos sobre as histórias do próprio prédio da Prefeitura Municipal, de toda a contextualização de por que Ijuí tem toda essa estrutura que tem hoje também. O momento de transformação da Praça da República também tem uma história interessante. Por que a praça hoje é como é? Porque ela era bem diferente para quem viu já
fotos anteriores, até mesmo nos museus. Então, é uma história riquíssima. E o professor traz de uma forma que deixa a gente assim... Pois é, tivemos uma aula que eu tava... eu tive que me concentrar para voltar a apresentar o programa. Voltar a 2024. Porque, professor Fiorin, então, hoje, não está errado falar que hoje é aniversário de Juí. O município de Juí faz aniversário hoje. Quantos anos hoje está fazendo? Que eu sou ruim de matemática. 112 anos. 112 anos. Mas o que de emancipação político-administrativa. Emancipação política-administrativa. Se nós pegarmos a história, só para fazer uma analogia, se nós pegarmos a história do Brasil, por exemplo, nós temos o 22 de abril. Se exalta o 22 de abril, que é o quê? Que é a posse oficial dos portugueses no território brasileiro. Eu não uso o termo descoberta, mas é a posse oficial, chega os portugueses e se apossam. Ok. Nós temos um outro período importante, que é o 7 de setembro de 1822, que é o período em que o Brasil foi colônia de Portugal. Então, o 7 de setembro é a independência. Do 7 de setembro até o 15 de novembro de 1889 é o período imperial. Então, percebe, o Brasil ele tem o período de colônia, período de império e o período de república. E Juí vai ter o quê? O período de colônia e o período de município. Então, são momentos importantes que nós precisamos dialogar. Mas, assim... Luciano e Laís, o que é importante assim, quando vocês trazem à tona de tantas questões para discutir? O quanto isso é rico e o quanto isso é importante? Porque trabalha naquilo de mais essencial que há numa comunidade, que é a capital mundial das etnias, que é a identidade de um povo. Esse povo multiétnico, esse mosaico cultural que se constitui com distintas nacionalidades, com distintas vertentes culturais que aqui estão radicados, ele tem uma história, ele tem uma construção. E é essa construção que merece uma valoração e que muitas vezes, eu me atrevo a dizer com propriedade, muitas vezes é mais valorizado pelos agentes externos do que pelos agentes da comunidade. Porque, infelizmente, nós temos pessoas que gostam de destituir com aquilo que foi construído com muito trabalho, com muita determinação de pessoas que ajudaram na história. E a valorização que deve se dar, e a história agradece por isso, são todos aqueles agentes que ajudaram na transformação. Sejam os anônimos ou sejam os conhecidos. Sejam aqueles que estiveram lá na colônia, lá no interior, para fazer as transformações da nossa sociedade, ou sejam aqueles que tiveram a função de fazer a gestão pública. Todos esses ajudaram a transformar e Juí o que é. Que hoje é a capital mundial das etnias, um dia foi o cognome de Colmé do Trabalho, a terra das culturas diversificadas, a terra do Capitão Dunga, berço do tradicionalismo, são várias representações de nomes que Juí teve e tem no transcurso da história. Mas o capital mundial das etnias, ele remete a algo magnífico e ao mesmo tempo grandioso, que é justamente a valorização do que há de mais importante em uma sociedade, que são os seus habitantes, que são os seus cidadãos. O maior investimento, a maior obra que se pode fazer é a transformação das pessoas, porque as pessoas, sim, são capazes de transformar uma sociedade. Muitas vezes é mais fácil criticar do que ajudar a construir, é o que a gente mais vê, então por isso que muitas vezes isso acontece, fica aí. Que recado, aula. Então, para ajudar na construção do município. Tá ruim? Não tá gostando? Ajuda a fazer melhor, então. Parabéns, Juí. 112 anos de emancipação político-administrativa nesse dia 31 de janeiro. Professor Fiorin, obrigado pela vinda aqui. Venha mais vezes, viu? Eu acho que foi uma aula aqui a nós que estamos aqui, a quem está nos ouvindo, nos vendo. Foi muito bacana essa história, viu? Obrigado. Nós que agradecemos a oportunidade de dialogarmos nesse espaço que é muito bem ouvido e assistido. E a gente está à disposição para dialogar sobre outras temáticas, sobre outros assuntos que venham a engrandecer e venham a somar. Porque a nossa função enquanto cidadãos juiense, quem nasceu em Juí, é justamente amar essa terra, respeitar essa terra e buscar cada vez mais melhorar, sejam com ações históricas, sejam ações com políticas públicas, mas é a transformação desse espaço e transformar Juí cada vez mais num lugar melhor para a gente poder viver. Muito bem. Professor José Augusto Fiorin, que aula a gente teve de história aqui sobre a história de Juí, que hoje completa 112 anos de emancipação político-administrativa. E agora